Olá, muito bom dia a todos meus amigos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos para mais um café com pão espiritual. Bom dia, Denise, tudo bem? Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma lembrancinha, né? De como que começou o capítulo 36, que a gente dividiu em duas partes, porque ele era grande. Então, vamos lá. O capítulo 36 a gente estava falando sobre o sonho, né? Aí foi o capítulo que André Luiz tinha acabado, tava terminando, né, as suas 24 horas de serviço, seu primeiro dia de trabalho útil. E ele, como nós, né, como ele, mesmo ele estando no plano espiritual, ele ainda é um espírito tipo a gente, né, vamos falar assim, que ainda tá com, como eu vou falar, a matéria dele, né, muito grosseira ainda, precisa descansar, né, precisa descansar, precisa se alimentar, assim como a gente aqui também precisa. Então ele passou as 24 horas de trabalho e foi convidado ao descanso. Quando André Luiz foi dormir, o que aconteceu, gente? Vocês lembram no capítulo anterior? Ele teve um desdobramento. E nesses dias eu recebi muitas mensagens de dúvidas no direct. Até falo pra vocês, se alguém tiver alguma dúvida, né? Quiser fazer pergunta, quiser conversar, pode mandar lá no direct que hoje eu tento. O que eu souber, eu tento responder. O que eu não souber, eu vou estudar, vou pesquisar para poder a gente aprender junto. Então, esse desdobramento, o que é o desdobramento, gente? A gente precisa, vamos dizer assim, desmistificar, tirar a fantasia, né? A gente acha que o desdobramento é só do plano físico pro plano espiritual, mas não. Porque o plano espiritual, gente, ele não é pequeno como a gente imagina, né? Ele é enorme, ele é muito grande. Então a gente acha assim, o desdobramento é quando você está encarnado, só existe o plano de encarnado e o plano espiritual. Só que o plano espiritual, ele é enorme, entendeu? Então vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Eu gosto de trazer minhas explicações para uma coisa bem simples, bem fácil. O plano físico, né? Vou fazer aqui o plano físico e o plano espiritual. É uma coisa só. Só que estão em níveis, né, de energia, de elevação, né, diferente. Só que o plano espiritual, gente, imagina uma cebola, né? Cebola, quando a gente corta, a gente não vê várias camadas. Assim é o plano espiritual. Cada camada dessa equivale a um grau de elevação. Porque a gente acha assim, não, eu vou desencarnei, eu vou pro plano espiritual. Vai todo mundo pro plano espiritual, mas a gente vai pro mesmo lugar? Não. Porque cada um vai para um lugar de acordo com o seu grau de evolução, né? Não quer dizer que eu desencarnei, que eu vou encontrar, um exemplo assim, vou pro mesmo lugar que o meu avô, que já tá desencarnado. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do grau de evolução de cada um. Entendeu? Assim, quando desencarnar eu vou encontrar Jesus? Não, gente. Ele tá no plano espiritual? Tá. Mas ele tá no top, na camada mais elevada. Jesus, que é o governador do nosso planeta, né? Ele tá na camada mais elevada. A gente não... Nem tão cedo a gente vai conseguir encontrar Jesus. Entendeu? Porque a gente ainda tem que passar por todas essas camadas, né? Imagina a cebola, a gente passando por todas as camadas. Então, cada camada é um grau. Por isso, André Luiz desdobrou. Ele estava numa camada, né? Ali do umbral, né? Que é a mais próxima do planeta, vamos dizer assim, que estava aqui. Ele desdobrou para uma camada daqui de cima, onde estava a mãe dele. Então, ele fez esse desdobramento. Aí falaram também, mas como funciona o negócio do corpo? Corpo, gente, vamos fazer também uma forma simples. O nosso corpo físico, vamos dar um exemplo assim, tem 90 quilos. O perispírito tem 40. E o corpo sutil, que é esse que o André Luiz fez, esse desdobramento, esse desprendimento do perispírito, tem uns 40 quilos. Tá? Um exemplo. Por isso que André Luiz narra que ele teve sensações de leveza,
sabe? Coisas que ele não tá acostumado, porque ele saiu do corpo pesado e tava ali igual uma penazinha. Então ele experimentou essas sensações de leveza, né? Ele experimentou os sentidos mais intensos, porque ele estava sem essa casca, né? Que dá esse peso. Então tudo era muito mais intenso. Bom, acho que deu para entender mais ou menos, né, gente? Essa questão. Aí vamos lá. Aí ele chegou num jardim, lembra? Que ele encontrou a mãe dele, né? A mãe dele chamou André, ele encontrou a mãe dele. E a mãe dele foi conduzindo ele por um jardim. E nesse jardim, as flores tinham... Elas retinham luz, elas brilhavam, né? O gramado, ele também brilhava, as plantas. Era uma coisa tão linda, né? Que a gente não consegue nem imaginar. E a gente que se a gente visse uma coisa dessa, né? Uma cena dessa, a gente imagina o quê? Tô no paraíso, né? Por tão lindo. Ou até, mas não, isso aqui é coisa de doido. Aí, gente, vocês lembram? Quem aí já viu o filme Avatar? É daquele jeito que ela tá narrando. Que aquelas flores, lembra o filme Avatar? Que era, a paisagem era a coisa mais linda. E a gente falava assim, como que esse cara, esse autor, criou essa cena, esse livro? Gente, com certeza ele, tá? Por merecimento, por algum propósito, ele teve um desdobramento, tá? Porque não é assim, eu quero ir lá no plano mais elevado ver como é que é. Não é, tá? Alguém levou ele foi, alguém ajudou, alguém intercedeu, ou ele tinha um propósito, um trabalho lá. Às vezes até mesmo de poder começar a trazer pra gente uma outra realidade. Com certeza teve um desdobramento. Foi até um plano mais sutil, tipo esse, onde tá a mãe de André Luiz. Voltou com essas lembranças e criou um livro. Quem aí também já viu o Homem-Aranha? Multiversos, né? O Multiversos. Nada mais é do que são esses multiversos espirituais, vamos dizer assim, né? São esses vários graus, várias camadas do plano espiritual, cada uma com o seu nível de elevação, de avanço, tá? Aí depois que ele encontrou, aí começou a mãe dele a conversar com ele, né? Vamos lá, vamos ver onde a gente terminou aqui. A mãe dele começou a conversar com ele e falou pra ele, olha, muito roguei a Jesus que permitisse a sublime satisfação de ter ao meu lado no seu primeiro dia de serviço útil. É a questão que eu falei, gente, orar, né? O que as mãos não podem fazer, o joelho pode, tá? Então, faça a sua parte, que Deus faz a dele, tá? Então, a gente precisa trabalhar, né? Buscai, obterei, né? Assim que Jesus ensinou pra gente. Precisamos fazer a nossa parte, Jesus faz a dele. A mãe de André Luiz trabalhou, tá? Fez tudo o que ela podia e pedia a Deus, tá? Aquilo e ela foi concedida. Ela ficou 8 anos, gente. É muito tempo, né? 8 anos sem perder a fé, trabalhando e pedindo a Deus que desse a oportunidade a ela. Ela explicou também sobre a caridade material e a caridade espiritual, lembra? E foi assim. Então vamos continuar. A fisionomia de minha mãe genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. Olha que sensação maravilhosa, né? Aí, ela falava, né? A mãe da André Luiz começou a conversar com a André Luiz. Ela falou, o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar do que receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueça dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal
e divina compreensão. Gente, essas palavras aqui que ela ensinou, André Luiz aqui que ela falou, é a caridade legítima, né? Porque, ó, jamais esqueça dar de ti mesmo em tolerância construtiva, amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que chegamos à prática do bem interior. Ela está falando aqui, o que ela quis dizer com isso, gente? Que o bem exterior que a gente possa estar fazendo, né? Que é o bem material, ele é muito importante. Mas não chega nem aos pés do bem interior, que é a maneira como você lidar na vida, a maneira que você sente, a maneira que você trata as pessoas, que você conduz a sua vida. Ela é muito importante, a caridade material? Muito, gente. Muito, porque a gente ainda vive no mundo material e a gente sabe a quantidade de pessoas que precisam de nossa ajuda. Mas a caridade interior, que é a caridade na sua essência, que qualquer um pode fazer, qualquer um, não tem desculpa, eu não tenho, se eu tivesse eu faria. Qualquer um pode fazer a caridade interior, essa caridade interna, esse bem interno. Até mesmo quando você está doente no leito de hospital, a gente consegue. Sabe como? É uma prece para alguém, é um pensamento positivo, é respeitar os trabalhadores daquele momento que está cuidando de você, porque tem muita gente que está lá no hospital, fica revoltado e maltrata o enfermeiro, né? Maltrata as pessoas que estão ali no serviço de limpeza. Você pode estar acamado na sua cama, tendo um cuidador ali te ajudando, e você tratar ele bem, com carinho, com respeito, obedecer, né? Que às vezes a gente fala, a senhora tem que levantar agora, caminhar um pouquinho para pegar um solzinho. Você faz ignorância, você não quer, você está ali na sua irritabilidade. É uma forma de você praticar o bem interior, gente. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para isso. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora na caridade material. Gente, o que ela quer dizer? Jesus não deu uma moeda em forma de caridade material, mas se juntar todos os milionários da face da terra, tudo aquilo que eles fizeram não chega, né? Vai falar aqui, ó, não chega nem os pés do que Jesus fez. Tá? Isso é pra gente ter uma noção dessa questão. Deixa eu pegar uma aguinha. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. A gente não tem noção, né, gente, dos poderes espirituais, né, de um espírito. A gente não tem noção do que a gente vai encontrar, o que a gente vai poder fazer quando a gente estiver no plano espiritual. Porque ela estava em outra esfera, né? Outro nível, né? da espiritualidade lá. E ela estava vendo o que a André estava fazendo. Observando a André. Ela falou aqui, ó. E não só ela, como a dona Laura, lembra? Todos eles estão ali e conseguem enxergar. Por quê? Nessas camadas, gente, uma outra coisa interessante. Como eu falei, aquela cebolinha, vamos lembrar da cebola. Tem várias camadas, né? Quem está no nível mais alto, na espiritualidade maior, ela consegue enxergar quem está abaixo. Mas quem está abaixo não consegue enxergar quem está no nível superior. Então é tipo assim, a gente aqui na Terra não consegue, no plano físico, não consegue enxergar o plano espiritual. Não consegue enxergar, vamos dizer assim, quem está lá no umbral. Mas quem está lá no plano espiritual consegue enxergar a gente aqui na Terra. E assim por diante. Quem está no umbral, os irmãozinhos que estão no nível mais elevado espiritualmente, né, em outra esfera, conseguem enxergar eles lá, que eles estão fazendo lá no umbral, nas câmaras de edificação e nos trabalhos. E funciona assim.
Verdade, olha gente, que legal. A nossa irmã aqui, a Denise, ela tá fazendo um comentário aqui muito legal. Ela diz assim, ó: muitos filmes são inspirados no plano espiritual. E Avatar fala muito de valores materiais e espirituais. Verdade, gente. Quem não viu, veja com outros olhos. Veja que sim, eu falo, a gente precisa aprender a usar não só os olhos físicos, mas como os nossos olhos espirituais. Como se fossem janelas do nosso espírito. Onde a gente pode colocar o nosso espírito para observar as coisas de outra maneira, né? Com outro sentimento. Então, quem não viu, ou quem já viu, reveja, mas com outros olhos, entendendo a essência daquele filme. Como ela falou aqui, a diferença dos valores materiais, se vale a pena, né, por dinheiro, algumas coisas, né? Então, e aquele filme ali, gente, foi um desdobramento e um desdobramento muito bonito. Outro filme também, aquele, ai meu Deus, como é o nome? Deixa eu lembrar, gente. Ai, gente, esqueci. Pantera Negra, né? Tem o Vibrânio, né? Aquele elemento, sabe? É da tabela periódica também de um plano mais elevado, o Vibrânio. Como tá surgindo outros novos, os cientistas já acharam, já comentei sobre isso, entendeu? Então, com certeza, a gente está sendo preparado para muitas outras coisas que estão vindo aí, pra gente não já ir se acostumando. Então, vamos continuar. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação muito abaixo dos vermes da terra. Gente, um minuto. Vamos parar aqui. Tem um ensinamento muito bonito, sabe? Aqui. Vou repetir. Ela fala: Deus nos vê e acompanha todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação muito abaixo dos vermes da terra. O que ela tá nos ensinando aqui, tá nos mostrando, gente? Às vezes, a gente passa por algumas situações na nossa vida, por momentos que a gente se sente só, muito só. E acha que ninguém tá vendo a gente, que Deus nos abandonou, que virou as costas, né? Que estamos sozinhos nessa batalha. E aqui ela vem fortificando essa ideia de que não tem como a gente ficar sozinho, gente. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade da gente ficar só. Deus está conosco, está nos olhando, está nos vendo o tempo inteiro. Vocês precisam ter essa certeza. Além de Deus, gente, tem também aqueles espíritos que estão aí para nos ajudar nessa caminhada, para nos dar força, para nos auxiliar, tá? Eles estão o tempo todo nos auxiliando, tá? Pro bem, e se a gente der mole, eles vão também nos auxiliar. Outros tipos de irmãozinhos de espírito, eles vão nos auxiliar para fazer as coisas erradas também. Achar que a gente tá só é uma ilusão, tá? Nunca a gente tá só, nunca em nenhum momento, tá? Então
traga essa certeza para dentro de você, até mesmo para você pensar bastante nas suas atitudes. Porque quer conhecer realmente se você tá evoluindo moralmente? Eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes a gente, vamos dizer assim, vamos no banheiro do shopping. Entrei no banheiro do shopping, tô cheia de bolsa, pacote na minha mão, celular, entrei no banheiro, né? Aí toda enrolada lá, peguei, fiz xixi. E o papelzinho que eu me limpei, eu olho pro lado, a lixeira tá lá, né? Com a tampa. E eu falo, mas tô cheia de bolsa, cheia de treco segurando, como é que eu vou levantar a tampa? Não dá, tô pisando aqui, não tô conseguindo. Vou virar no chão. Tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando, eu tô sozinha dentro do banheiro. Ninguém tá vendo que tipo de atitude eu tô tomando. Se eu tô jogando papel no chão, se eu tô jogando papel dentro do cesto, se eu tô dando descarga ou não. E a gente, isso tem importância? Tem. São em pequenas atitudes, pequenos atos que a gente vai demonstrar o quanto a gente tá evoluindo moralmente. É certo jogar o lixo no chão? A gente sabe que não. Mas daí a fazer e não fazer tem uma grande diferença, né? E aí? Onde a gente está jogando esse lixo? Quando ninguém está nos vendo. Porque jogar quando a gente está no meio da rua e tem um monte de gente e a gente procurar um lixo porque não quer que ninguém veja que a gente está jogando no chão é uma coisa. Agora quando a gente está sozinho, onde a gente joga esse lixo? Dentro da lixeira ou a gente joga no chão em qualquer lugar? Né? Então vamos analisar. Isso aqui, gente, é só vamos dizer assim, uma metáfora, um exemplo. Mas isso é pra gente colocar em prática no nosso dia a dia. O que a gente faz, qual é o tipo de atitude que a gente tem quando a gente está só. Acha que está só. Porque como eu falei aqui, é uma ilusão. A gente nunca está só. Pode ninguém estar vendo com os olhos físicos, mas no plano espiritual estão todos nos vendo. Principalmente Deus, que vê tudo. Do ser mais elevado, dos angelicais lá, até como falou aqui, o último verme da face da terra. Então Deus vê tudo. Então não esqueçamos disso, meus irmãos. Não vamos esquecer disso. Essa é a diferença de ética e moral. A gente sabe o que é ético, mas se a gente vai praticar, é diferente, né? Eu sei que não é ético eu fazer certo tipo de coisa. Agora, se a minha moral vai fazer as coisas certas, já é diferente, né? Esse desdobramento do André nos espanta, porque esquecemos dos vários corpos que possuímos. E o perispírito, mesmo sendo sutil, é matéria. Exatamente. O Denise está fazendo outro comentário aqui, Ele nos espanta por isso, porque a gente tem um pensamento ainda muito pequeno com relação ao plano espiritual. E o plano espiritual, gente, é enorme. É tanta coisa que a gente ainda tem que... Tanta coisa que a gente tem que aprender, que evoluir, que entender. O perispírito, ele é um plano, vamos dizer assim, um plano. O perispírito é um corpo sutil, mas é matéria bem próxima à nossa do corpo físico, tá? Ela ainda é densa, porque tudo no universo é matéria, né? Só que em diversos estados de frequência vibratória. É física quântica, né? Tudo é matéria. Então, vamos lá. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, continuou. Aqui, né? André Luiz se emocionou muito em perceber que ele não tá só, né? A gente tem o momento que cai a ficha, que a gente tem aquela certeza assim, não estamos só, eu não estou só, Deus está comigo o tempo todo. Ele ficou muito emocionado. Porque lembra, né? Tudo que passou, tudo que pensou. E continua. Ela fala: conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração do serviço de bônus horas. Nossa base de compreensão une dois fatores essenciais:
O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor de cada hora pertence exclusivamente a Deus. Está dizendo aqui, como a gente sabe, né? Nós somos recompensados, vamos dizer assim, né? Remunerados, com bônus horas, né? Cada hora de serviço a gente recebe um bônus horas, que pode ser usado para nosso benefício, né? Ou para interceder, gente, por alguém. Então a gente pode usar pra gente ou para pedir por alguém. Exemplo é a mãe, né? André Luiz, ela deve ter usado os bônus horas dela para interceder para André Luiz, com certeza, né? Isso aí não tem jeito. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros da nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidade de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. O que ela está falando aqui? Que na hora de receber um bônus hora, né, a gente está lá trabalhando no plano espiritual, pode até ter algum equívoco. Pode acontecer, né, de ela achar que, a gente achar que ele trabalhou bem, né, trabalhou 24 horas, vou dar ali os 24 bônus horas, ou vou dobrar, né, eu achei que ele aprendeu muito, se dedicou muito. Pode acontecer de eu errar, porque às vezes ele pode ter feito um corpo mole, pode não ter trabalhado tanto assim quando eles viram, né? Acharam que trabalhou. Mas, gente, no ponto de vista espiritual, é entre nós e Deus. Ele pode estar recebendo ali, no caso aqui, André Luiz, ele vai receber em dobro, lembra que foi falado? Ele pode estar recebendo ali 48 bônus horas e Deus fala assim, não, mas eu que tô aqui, que tô vendo bem mais do que o pessoal lá que tá com ele, sendo que ele deu ele fez um corpinho mole ali, acho que não era essas 48 horas não, mas tudo bem. Ele pode usar essas 48 horas ali, né, naquele processo de evolução dele, de trabalho, né, mas na questão de evolução espiritual, Deus sabe de tudo que está no nosso coração. Então, gente, uma coisa importante, não é a quantidade de livros que você leu que vai te fazer evoluir. Não é a quantidade de vezes que você frequenta uma casa religiosa que vai te fazer ser mais evoluído. Não é a quantidade de palestras que você assiste, de lives, não é a quantidade de passes que você tomou ou que você deu numa casa espírita. Não é quantidade de cestas básicas que você está dando ou está fazendo campanhas, né? Aí vem Natal, aí todo mundo quer fazer campanha. Não é isso. Não é isso que Deus está analisando. Sabe o que Ele está analisando? O que você está sentindo. Porque você pode estar dando 100 cestas básicas
e não tá tendo uma palavra de amor, um olhar de carinho pro seu irmão. Você não pode não estar acolhendo ele fraternalmente. Pode estar tratando ele como qualquer um. Fica aí na fila esperando o sol, embaixo do sol de 40 graus, 2 horas, que daqui a 3 horas, quando eu achar que devo te dar a cesta, eu te dou. Mas eu vou dar 100 cestas. Mas depois eu falo, eu dei 100 cestas básicas. Você acha que é isso que Deus está vendo? A quantidade de cestas básicas que você deu? Ou é você ter deixado teu irmão ali, que está necessitado dessa cesta, durante 3, 4 horas, 2 horas, em pé no sol de 40 graus? Porque você não está na hora. Eu acho que tem que esperar, vou ver as partes burocráticas que eu acho, depois eu entrego a cesta para esse irmão. O que vocês acham? É a quantidade de livros que eu leio, que eu tenho um monte de livros. Aí eu leio aquela quantidade de livro enorme e não consigo acolher um irmão. Eu não consigo ter um sentimento bom com relação a ele. Eu acho que eu sou melhor, mais evoluída espiritualmente, porque eu já li 40 livros. E tem irmãos que não leu nenhum, mas que tem um grau de evolução tão maior, é tão mais generoso do que eu, tão mais caridoso do que eu, tão mais empático do que eu. Então, gente, esquece esse negócio de quantidade, de eu frequento eu tô há 50 anos frequentando uma igreja, eu tô há 50 anos dando palestra, né, pregando, fazendo. Eu tenho 10 mil seguidores nas redes sociais. Tá. Mas o que você faz quando você tá sozinho e ninguém tá te vendo? O que tá aí dentro do seu coração? De que forma você olha o seu irmão? De que forma que você acolhe ele quando você vê? O que você tá sentindo com relação às outras pessoas? Aquela pessoa que às vezes você acha que conquistou alguma coisa que você acha que você acha que deveria conquistar também, sem trabalhar, e queria aquilo mesmo, sem correr atrás, você queria aquela coisa. O que tá acontecendo dentro aí do seu coração que ninguém tá escutando, né? Que só você e Deus sabe. Então é isso que ele tá falando aqui, tá? É isso que ela tá falando. No final de tudo, é entre você e Deus. É entre nós, né? Entre eu e Deus. Mais ninguém. A ninguém esquece, né? Tá falando que Deus, né? A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Vou repetir. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. O que você realmente aproveitou no tempo que você está na casa espírita, no tempo que você está na igreja, no tempo que você está fazendo live, que você está estudando, você está lendo os livros, o que você aproveitou disso tudo? Né? É isso que Deus vê. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. Toda recompensação externa, gente, ela afeta a personalidade da gente, sim, porque a gente pode ficar vaidoso, a gente pode achar que é melhor do que os outros, né? A gente pode achar que tá podendo mais. É isso que ele tá falando aqui. Toda a compensação que a gente tiver da parte exterior, ela afeta e é perigosa. Mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna. Mas tudo isso que importa mesmo é pro ser, pro espírito. Aquele que permanecerá sempre nos nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. O que é isso, né, gente? Existe outro tipo de remuneração sem ser a externa,
Existe. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosa sensação de alegria. Que lição linda, né? Assim termina o capítulo 36. André Luiz, ele voltou para o plano onde ele estava, né? Para as câmaras de retificação, onde estava o perispírito dele lá descansando. Ele saiu, né, daquela colônia, aquele lugar que ele estava com a mãe dele, que era um lugar mais elevado. Ele não podia, não estava preparado ainda para estar ali, né, naquela dimensão espiritual. Ele voltou, como se a mãe dele foi fazendo aquele carinho. Ela sabia que ela podia ficar com ele aqueles momentos, foi o que ela pediu a Deus durante aqueles 8 anos, para estar com ele, para dar um conselho, para matar a saudade, fazer um carinho. Ele desdobrou, chegou lá, ela fez tudo isso. Depois ela terminou de falar, fez um carinho nele, ele adormeceu e voltou pro corpo dele. Gente, obrigada a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vocês tenham uma semana iluminada. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, daquilo que a gente faz quando acha que ninguém está nos vendo. Não se esqueça, a gente nunca está só. Nunca. Tá? Deus abençoe a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, não esquece, pode ir lá mandar no direct, tá? E compartilhem com os irmãos. Vamos levar essa boa nova para mais pessoas. Deus abençoe a todos.